aqui, amigos, como alguém que volta para casa depois de muito tempo. Isso emociona, comove, traz boas e tristes lembranças, mas isso nos impulsiona na perspectiva do futuro, que é isso que é importante. Tudo bem, se preserva a memória, se resgata dos detalhes dessa memória, se valoriza aquilo que foi construtivo e positivo para quem viveu esse tempo no qual se construiu essa memória, mas sempre na perspectiva de se construir o futuro. Sempre fincado no presente, que é que dá realidade e consistência à vida de uma coletividade, à vida de um grupo social, à vida de uma instituição. Vocês me propuseram um tema pomposo para abordar nessa noite. Eu andei me preparando um pouco para tentar responder à expectativa de vocês, mas chegando aqui e ouvindo essa história, acompanhando essa memória, essa trajetória, eu acho que perde bastante o sentido eu vir aqui fazer uma conferência ou mesmo uma palestra, porque eu acho que o que é mais importante é a gente aproveitar esse tempozinho que a gente tem, que não é muito largo, para que esse encontro possa marcar as nossas relações, a nossa vida e o nosso projeto de vida. E dentro dele, evidentemente, está o projeto profissional. Eu acompanhei um pouco a projeção aí desse documentário e vi o esforço que vocês vêm fazendo, tendo, evidentemente, algumas dessas pessoas à frente desse esforço de preservar uma história e uma instituição que tem tido um papel fundamental, não só na história de São Caetano do Sul, mas a história de São Paulo, a história paulista e paulistana. E esse tempo, 46 anos, que dizia o Danilo, eu tentava me situar dentro desse plano, desse tempo, e eu vi que eu estou em São Paulo há 42 anos, e grande parte desse meu tempo em São Paulo tem uma conexão com a Faculdade Paulista de Serviço Social e também com a Faculdade Paulista de São Caetano do Sul. Portanto, eu me sinto uma dentre muitos. Alguns provavelmente já partiram, outros já não se encontram presentes entre nós nesta noite, mas tudo isso compõe um cenário muito rico, desafiador e que nos fortalece para empurrarmos essa história para frente. Não é uma história de indivíduos, é uma história de um coletivo de pessoas que sonham, que acreditam que é possível mudar o mundo. Não é mudar São Caetano, nem mesmo mudar São Paulo, nem mesmo mudar o Brasil, mudar o mundo. É isso que nos mantém jovens, apesar do tempo e da idade. Eu me lembro que a história dessa faculdade, dessa de São Paulo, ou eu acompanhei, num certo sentido, essa trajetória. Eu me lembro, eu vinha comentando com a Darcy, com os companheiros Luiz e o Donizete, que estavam nos trazendo até aqui, e eu me recordava dessa Avenida Goiás, que a gente transitou por ela, e eu vinha no meu imaginário com a expectativa que eu ia encontrar a mesma faculdade, aqueles mesmos espaços, aquele plenário a céu aberto, onde a gente se encontrava, comemorava as semanas do serviço social, e a gente se gostava, que é isso mais importante do que a relação institucional, formal e mesmo corporativa, são os vínculos pessoais que se criam ao longo de um tempo que não está sob nosso controle, mas que tem um significado e tem uma incidência forte na nossa vida. Eu vim me lembrando, me recordando, e me lembro que logo que eu cheguei em São Paulo,
E no dia 28 de janeiro de 1971, correndo da ditadura militar, que estava fechando o cerco aos militantes no Nordeste e no país inteiro, militantes que sonhavam com mudar a sociedade brasileira, as regras que predominam nas relações de poder nessa sociedade, nesse país. Eu chegava em São Paulo, quase que com uma mão atrás e outra na frente, e sem, embora tendo conseguido uma classificação no concurso que eu fizera no então INPS, e ao mesmo tempo, chegando aqui, eu fiz concurso para assistência social da Prefeitura de São Paulo, tive a sorte de ser classificada nos dois concursos e pude, inclusive, optar entre uma instituição e outra para iniciar a minha vida profissional aqui em São Paulo. E pelas mãos de Sônia Ribeiro, que já faleceu, muitas de vocês, colegas nossas, companheiras de APASP, a luta sindical que nós fizemos, num momento importante, difícil, mas que nos marcou profundamente, que foi a década de 70, convivendo numa profissão que começava a acordar para o seu protagonismo como instituição social, mas com uma carga de tradição muito marcada pelo conservadorismo, por uma concepção do serviço social ainda influenciado pelas origens da profissão como sequelas ou como decorrência de um sistema perverso, que foi o sistema capitalista na era industrial desse sistema, e as sequelas desse sistema, que ainda vige no mundo hoje, e vige muito fortemente em nosso país. Sempre os sistemas de poder econômico, social e, consequentemente, político, criam suas próprias instituições como anticorpos dos males e problemas que eles criam. Então, o serviço social nasceu dessa origem e, consequentemente, sua doutrina, o seu quadro conceitual, seus métodos e instrumentos de trabalho, mas, sobretudo, o marco teórico que está na raiz dessa profissão, veio profundamente marcado por essas características que definiram o sistema de poder no Brasil e no mundo, e nós, dentro dele, absorvemos aquilo que havia de tradição negativa de uma profissão, e terminou também trazendo para si uma marca que teve que se refazer ou se apagar no tempo, e isso exigiu de muitas e de muitos de nós, não muitos, porque sempre foram poucos homens que arriscaram e se desafiaram vindo para se tornarem assistentes sociais, marcado por um forte preconceito de que ser assistente social homem é colocar dúvidas sobre a sua sexualidade. Não há coisa mais atrasada, mais conservadora e mais reacionária do que essa. Mas, de qualquer forma, a história das profissões, assim como a história das pessoas, são determinadas e marcadas pelo seu tempo. E no curso desses anos, 42 anos que eu estou em São Paulo, o primeiro espaço de atuação profissional na área acadêmica foi exatamente a Faculdade de Serviço Social de São Paulo, pelas mãos da Sônia Ribeiro, da sua irmã Elba Ribeiro. E fomos trabalhar, eles já estavam lá, elas já estavam lá, também Pedro Malheiros e outros de nós. E muitos de vocês estão aqui, foram minhas alunas, meus alunos, depois colegas de profissão, companheiros militantes da construção de um espaço político, sindical do serviço social, que foi a APASP, que foi uma grande e valiosa experiência que fizemos juntos, e foi exatamente a fase
e que alguns de nós, rompendo com aquela marca tradicional e arcaica e conservadora da profissão, rompia com essa tradição, rompia com essa marca e resolvia dar um salto dialético do processo histórico e questionar a profissão nas suas raízes, nos seus modos de ser e de atuar no mundo e nas sociedades concretas onde essa profissão acontece e se realiza. Então nós fomos para São Caetano, fomos para a Faculdade Paulista de Social, num grupo de profissionais, né, meio malucas, né, com um grupo de alunos não menos malucos, né, e que se insurgiam no início daquela década, que ainda era possível se insurgir sem ser imediatamente presos, torturados e sumidos, né, da vida pessoal, individual e da vida pública. Ainda era possível, né, contestar, se indignar e fazer greve. E aí professores, alguns de nós, e alunos de serviço social de São Paulo, né, questionamos o currículo, questionamos as formas de ensino, questionamos o serviço social e paralisamos, né, o curso, as aulas, as práticas profissionais, não para irmos para casa, né, até o dia em que se resolvesse voltar às salas de aula. Não, nós paralisamos para repensar o curso de serviço social naquela faculdade, para repensar os valores e os paradigmas que norteavam até ali a nossa formação e a nossa prática profissional. E não deu outra, foram dias de muita discussão, de muito debate, de muita experiência, de muita troca de experiência, de muita esperança, de muita afirmação de sonhos, e só que o resultado daquilo foi a expulsão em massa dos professores que ali estavam. Era uma faculdade particular, ela se mantinha com a mensalidade dos alunos e das alunas, e nós éramos pagos por essa fonte de receita, que eram as mensalidades, que não deviam ser muito altas naquele tempo, como certamente ainda hoje não é. Mas valeu a experiência e saímos daquela greve demitidas, eu, Sônia Ribeiro, Elma Ribeiro, Pedro Malheiro e outros. E os alunos tiveram que voltar para as salas de aula, evidentemente frustrados em suas expectativas, mas ao mesmo tempo, né, estando, né, mais maduros e mais preparados para enfrentar o pior que haveria de vir com o fechamento do regime a partir de 68, com o AI-5, e cujos desdobramentos, os mais velhos, os mais vividos entre nós, vivemos, sofremos e temos marcas daquele triste período que ainda hoje não devidamente conhecido, uma memória de verdades históricas ainda não de todo reveladas, e só depois de 40 anos é que o Brasil se dobra a uma realidade latino-americana que de há muito já realizou as suas comissões da verdade, já revelaram a verdade histórica, já resgataram a memória histórica e estão punindo os ditadores, os generais que dirigiram o processo, né, de retrocesso político na América Latina, que culminou em mortes, desaparecimentos forçados, torturas, estupros, né, exílios de muitos e muitas cidadãos e cidadãs brasileiros. Vivemos juntos essa trajetória, uma dura experiência, mas uma experiência muito determinante na vida de cada um de nós. E no início em que eu entrei na Faculdade de Serviço Social de São Paulo, ao mesmo tempo, porque eram duas instituições irmãs, quase que eu diria gêmeas, né? Pensar a Faculdade de Serviço Social de São Paulo, por sinal a primeiríssima Faculdade de Serviço Social do Brasil, desde a origem do Serviço Social, portanto um patrimônio
de São Paulo e do Brasil, e, ao mesmo tempo, esse braço da Faculdade Paulista de Social, que era a Faculdade Paulista de São Caetano. E o que era interessante é que o corpo docente, o corpo discente, né, se identificavam muito pelas suas origens de classe. Nós, professores, não éramos diferenciados, tão diferenciados dos educandos, estudantes, dos alunos. E eram faculdades lá e cá, né, com uma característica de absorver, né, os filhos e as filhas das classes populares dessas duas cidades. Isso definiu o perfil dessas duas faculdades. Seja na sua composição social, seja, né, no interesse, na forma de reagir dos alunos e das alunas àquilo que acontecia fora e dentro das salas de aula. Então, foi de fato um tempo que marcou definitivamente minha vida e as nossas vidas, e até hoje determinam em grande medida as nossas opções. E é verdade, quando aqui a companheira, no seu discurso exagerado, mas de qualquer forma, com algumas coisas verdadeiras, não é que ela tenha mentido, ela foi emocionalmente influenciada, mas de qualquer forma, é verdade que não é um discurso que eu fizera num evento do serviço social, seja uma semana, seja a data 15 de maio do assistente social, mas com certeza o serviço social para mim foi uma opção de vida mesmo. E não era a minha opção original. Eu tive que suspender meus estudos por 9 anos, para poder dar condição para que minhas irmãs mais novas pudessem pelo menos chegar onde eu havia chegado, que é o curso ginasial. Então eu fiz o colegial, né, na perspectiva, na época tinha o clássico e o científico. Eu fiz o científico porque era a base para você seguir determinadas carreiras que você eventualmente tivesse a liberdade de escolher. Eu havia escolhido, ou pelo menos intencionalmente, eu queria ser médica. E escolhi, fiz os cursos da noite, trabalhando durante o dia, o científico, para poder, né, me preparar eventualmente para fazer medicina. Ao terminar o curso colegial, eu tive que fazer uma opção. Não poderia continuar trabalhando e estudando, porque na época o curso de serviço social, aliás, o curso de medicina, pelo menos no meu estado, exigia dedicação exclusiva, tempo integral, e eu era arrimo de família, e uma família grande, numerosa, que eu não poderia me dar o luxo de ficar só estudando, mesmo que aquela fosse a primeira opção que eu fiz, né, do ponto de vista profissional. Então, suspendi por 9 anos, para que minhas irmãs pudessem chegar a concluir o curso ginasial, ao mesmo tempo que eu ajudava e assumia grande parte da manutenção da família. E acontece que aquele período dos 9 anos foi exatamente o período, né, da ditadura militar, o período das rupturas e das crises, mas crises que sinalizavam que levava à mudança, à transformação. Só que depois essa crise se instalou sob a forma de um regime de força, e aí você não tinha a mesma opção. Não era de escolher uma profissão, era uma opção de sobreviver, né? De não ser presa, de poder, né, não deixar um sonho morrer, e não deixar de acreditar na utopia que ainda hoje nos alimenta. Então, depois daqueles 9 anos, pensar de novo em fazer serviço social já não fazia muito sentido, porque eu já estava na militância. E a minha militância começou a militância profissional. Eu não comecei num partido político. Eu não comecei num grupo clandestino que fazia política na época da ditadura militar. A minha militância original foi uma militância profissional, mas uma militância que ia para além dos limites e dos espaços e dos contornos que definiam a profissão. A gente ia para além disso. E a gente levava o mundo e a realidade do povo para dentro das salas de aula. E questionava os professores,
questionava as fichas amareladas, né, de conteúdos de ensino que não tinham nada a ver com a realidade, e nós nos escondíamos, nós jovens que fazíamos na época o serviço social, portanto eu não tinha o que mais fazer medicina, e muito menos pensar nisso. Eu já estava na militância, né, e já engajada na luta pela reforma agrária, né, na defesa da democratização da terra do Nordeste, e isso não organizada num grupo político nem num partido político, mas vivendo intensamente e marcadamente a dimensão política da profissão. A profissão não é apenas técnica, não é apenas se é que é ciência, não é apenas valores éticos, morais, não é apenas conteúdo, né, multidisciplinar, de várias áreas do conhecimento das ciências sociais. O serviço social é tudo isso. Mas o serviço social, sobretudo, é um compromisso com o povo. Um compromisso com o povo. E exatamente por isso é que a nossa profissão não é uma profissão que tem prestígio social. A nossa profissão tem baixos salários, os salários inferiores ao que se dá nas chamadas profissões liberais, e de liberal nós não temos nada. E o pior é que, mesmo sendo, né, de classe trabalhadora, assalariada, explorada e subvalorizada, numa sociedade como a nossa, ainda havia o preconceito e a má consciência de que não nos sentíamos como trabalhadores em geral. Havia até profissionais da nossa categoria que achavam esquisito que a gente trabalhasse com sindicatos, né, em fábricas, né, participasse de greve de metalúrgicos. Aquilo era muito estranho para uma elite profissional que, mesmo sendo de classe social, né, média ou para baixo de média, não se sentiam trabalhadores e trabalhadoras, assalariados e, consequentemente, explorados e exploradas. Então, uma minoria dessa categoria, exatamente por essa inserção profissional dos setores populares, do qual muitos de nós éramos originários, e aí nós passamos, de fato, a promover uma ruptura na nossa profissão. Mas não uma ruptura no sentido de negar a profissão, ou de se sentir arrependido, arrependida de ter feito o curso de serviço social. Não sei se ainda hoje não existe, mas havia na época, mais para frente, pessoas que até se incomodavam, se sentiam desconfortáveis de se dizerem assistentes sociais. E aí inventavam cursos seguidos, né? Não a pretexto de completar a sua formação profissional, sobretudo porque a área de atuação nossa tem uma diversidade, tem uma pluralidade, tem uma heterogeneidade, tem N saídas, né, nas quais nós precisamos e devemos atuar de forma competente, de forma inteligente, de forma teoricamente fundamentada, técnica e instrumentalmente adequadas aos tempos que se seguem, numa velocidade e com impactos poderosos das novas tecnologias de massa, de comunicação de informação, que é uma das profissões pela dimensão do seu objeto de atuação e pelas implicações ideológico-políticas dessa profissão, e exige essa profissão para um desempenho competente, responsável e honesto, de estarmos permanentemente estudando, nos atualizando, incorporando novos conhecimentos das várias ciências afins ao serviço social. E isso muitos de nós tivemos que fazer cursos, ou tivemos não, quisemos fazer cursos paralelos ou simultâneos ou subsequentes à formação básica do serviço social, exatamente por essa exigência que a profissão nos colocava, né, mesmo em se tratando
de uma profissão desvalorizada, desprestigiada, mal remunerada, perseguida, porque naquela época nós éramos perseguidos, porque era a única profissão que ainda mantinha vínculos com a população da periferia, com os pobres, com os excluídos. E tanto é que muitos de nós, ao trabalharmos no campo de atuação profissional ou de estágios, no caso dos estudantes de serviço social, havia vigilâncias e olheiros a nos acompanhar e a verificar o que a gente falava para o povo. E eu me lembro que naquele tempo, né, não eram muitos os assistentes sociais que tinham um apelo político no exercício de sua profissão. E eu entrei na política não para deixar o serviço social, não para me compensar, né, das limitações da profissão. Né? Porque eu entendi que o serviço social tem uma dimensão política importante, sem a qual nossa contribuição como sujeitos políticos e como trabalhadores sociais, ficaremos a dever à sociedade e ficaremos a dever a nós mesmas e a nós mesmos, porque não nos realizaremos e não nos sentiremos felizes na prática profissional. Isso eu descobri muito cedo na minha profissão. Por isso que, ao me encaminhar no sentido dos desdobramentos da minha opção profissional, que me impulsionou, que me levou à opção política, até político-partidária, se deve exatamente à compreensão e à consciência de que o serviço social, sem o engajamento político, não tem engajamento que necessariamente tem que se filiar a partido, ou necessariamente disputar eleições, ou necessariamente ter um vínculo orgânico com qualquer organização partidária, nada disso. Mas é a dimensão política que é uma exigência de uma profissão que se pretende agente de mudança. Aliás, nós até exageramos num dado momento dessa história de nos atribuirmos um papel transformador que não é possível pensar uma profissão como a nossa. O que não significa que membros dessa profissão, desse grupo profissional, dessa instituição social, num dado momento, até por apelo da própria profissão, se sinta mobilizado, né, a militar politicamente, até no limite aonde eu cheguei. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco aquilo que a nossa presidente aqui da Fundação falou na sua intervenção. Eu não me lembro de ter feito aquele discurso, mas corresponde exatamente ao que eu penso hoje e como eu me sinto hoje como assistente social. Eu fui assistente social, né, como profissional, como assistente social da prefeitura, trabalhando na periferia de São Paulo. Eu fui assistente social, né, como professora universitária, formando os futuros profissionais. Eu fui assistente social quando, junto com muitas e muitos outros, reativamos uma associação que estava desativada em Recife há 7, 8 anos, né, por perseguição da própria ditadura militar. Né. Havia assistência social naquele tempo que se insurgia contra o regime opressor dos militares, que houve até que passasse por torturas, prisões, assassinatos, desaparecimentos forçados, né, pessoas da nossa categoria. Então, esse grupo que percebeu os limites da profissão, mas também o potencial dessa profissão, o quanto ela estivesse efetivamente a serviço das classes populares, no sentido de contribuir para a organização dos setores populares. A sua tomada de consciência da sua força, dos seus direitos, e de levar a se organizar e a se mobilizar na defesa dos seus próprios direitos, e aí nos conduziu à militância sindical. E a partir daí nós começamos a organizar politicamente a profissão em todo o país. Através de uma associação que estava desativada, nós fizemos uma eleição, uma chapa única, né, dos sobreviventes, né, do regime, né, que éramos eu e outros colegas
que acabavam de sair do curso de serviço social, a Celinha, a Xana e outras companheiras que saíram do curso de serviço social da PUC, mas elas engajadas num grupo político clandestino, a Convergência Socialista, e outras que eu não me lembro agora o nome. E nós reativamos e então me convidaram para ser a cabeça de chapa na reativação da Associação Profissional de Assistentes Sociais de São Paulo. E aí disseram que eu tinha muita idade naquele tempo em relação à idade das outras profissionais que estavam vindo para reativar a PAS. E em vez de eu me atingir com aquela crítica, eu dizia, eu tenho idade suficiente para cumprir o que falta a idade das outras. Então, com isso, a gente se completa e a gente adquire energia e força e coragem, porque fazer aquilo que a gente fazia naquele tempo precisa muita coragem. Né? Não se deixar dominar pelo medo. Não é que a gente não tivesse medo, a gente tinha muito medo. Só que a gente descobriu que o medo, quando é coletivizado, quando ele é socializado, quando ele é compartilhado por mais gente, o medo é menor. Então ele, em vez de nos dominar e nos paralisar, ele nos impulsiona e nos mobiliza para coletivamente nos insurgirmos contra aquilo em relação ao qual se gerava medo, e aí a gente terminava protagonizando mudanças, pelo menos no âmbito da nossa própria profissão. E foi aí que a gente começou a nossa militância sindical na Associação Profissional dos Assistentes Sociais, que cresceu, se multiplicou nas associações nos grupos pró-associação, nos sindicatos que estavam desativados e reativamos. Fizemos congressos brasileiros, a marca maior foi o terceiro, porque os dois primeiros, os congressos de serviço social, de assistentes sociais, serviço social não, de assistentes sociais, era oficialesco e promovia as políticas sociais dos ditadores, enquanto que nós nos juntávamos, criávamos nossa força, mas muito mais força do que quantidade de gente, mais consciência política e determinação de mudar as coisas. E foi naquele congresso, terceiro congresso brasileiro de assistentes sociais, que aquele embrião de organização sindical da nossa categoria se reuniu 3 dias antes do início do congresso. Entramos no congresso com um grupo coeso, com um plano definido de intervenção no congresso, e o fato é que no segundo dia, milhares de assistentes sociais presentes naquele congresso, muitos interessados em fazer visitas às instituições sociais, como a FEBEM e outras tantas que existiam na cidade e no estado de São Paulo. Nós aproveitávamos o intervalo das visitas a essas instituições, nós nos reuníamos na hora do almoço e fazíamos nossas plenárias desse grupo que havia decidido mudar os rumos da profissão. E numa plenária onde havia 500 assistentes sociais, mais ou menos, dentro desses alguns estudantes de serviço social, e naquela plenária a gente deliberou de tomar a direção do Congresso. Foi no segundo dia do Congresso, quando abriu a plenária geral do Congresso, a plenária maior do Congresso, esse grupo se manifestou coletivamente e exigimos a mudança da direção do Congresso. Tiramos quem representava o CRAS na época, quem representava os CEPAS na época. Hoje eu não tenho mais, não sei se sigla mais não. Entendeu? Mas naquele tempo era isso. É quem estava à frente da direção do Congresso. E aí nós assumimos a direção do Congresso, destituímos a comissão de honra, que era formada pelos ditadores na época, por Maluf, pelo prefeito da época, pelo Milênio, que era tudo do PP, da Arena, e tudo ligado. E aquele congresso ele foi realizado com a ameaça de que a polícia ia cercar o Morumbi, onde se deu o congresso, porque havia subversivos lá dentro que ameaçavam o regime militar. Imagina como já estava fraco esse regime militar, a ponto de alguns assistentes sociais ameaçarem o regime, a sua estabilidade, mas o fato é que se deu uma revolução
o início de uma evolução de uma profissão. E que eu às vezes me perguntava, né, pela quantidade de profissionais que ainda mantinham aquele modelo antigo, assistencial, se não assistencialista, paternalista, protetor dos chamados pobres. E eu me perguntava, será que vale a pena dedicar tanto tempo, tanta energia como membro dessa profissão? E o raciocínio e conclusão que eu tirava era de que, olha, era muita gente demais fazendo mal ao povo. Então, se é tanta gente demais, junto ao povo, prejudicando esse povo, não intencionalmente, não é porque as pessoas eram más, elas não tinham uma visão política da profissão. E se sentiam assim, não, eu não tenho. A profissão não tem que ter ideologia nem política. A profissão é técnica, a profissão é ciência, a profissão é instrumentos de trabalho. E nós insurgimos, não, a profissão é isso também, mas a profissão é muito mais que isso. Então nós entendemos, olha, vale a pena para poder neutralizar a influência conservadora, assistencialista e de atraso desse povo, e foi a partir daí que o serviço social deu uma virada, e essa virada hoje se estendeu, inclusive àqueles que no tempo não entendiam qual era a nossa, achavam que nós éramos comunistas e queríamos derrubar o regime, que nós éramos enlouquecidos, mas não era nada disso. E o fato é que aquele momento da minha vida, quando o encerramento daquele congresso, ao ser destituída a comissão de honra dos generais, prefeitos e ministro do trabalho que havia feito a intervenção do sindicato de São Bernardo, que Lula era presidente, foram destituídos, Joaquimzão foi tomar conta lá do sindicato do ABC, e o fato é que no encerramento daquele congresso, a comissão de honra que nós destituímos por maioria de decisão do plenário, nós pusemos no lugar naquele segundo dia os trabalhadores caçados, as pessoas que trabalhavam pela anistia, que também eram perseguidas, os trabalhadores desempregados, que era uma conjuntura de muito desemprego, de muito arroz salarial. Nós pusemos a luta contra a caristia. Foram essas pessoas que nós propusemos uma nova comissão de honra, tendo instituído os oficiais, prefeitos, presidente da República, governador do Estado, prefeito da capital. E a partir daquela virada, no encerramento do Congresso, o Lula foi um dos oradores do Congresso, convidado para o encerramento, e no seu discurso, esse discurso dele tem inclusive um dos livretos que eu tenho, sobre a minha experiência profissional, um livro publicado há alguns anos atrás, em que ele dizia, porque eu me lembro que nos tocou muito fundo, que tempo eu tenho? Acho que eu estou me estendendo demais, você certamente tem seu limite de tempo à noite, mas eu vou concluir rapidamente. Nós havíamos sido atingidos como uma bomba por um discurso de Lula no estádio de Vila Euclides, ele dirigindo a greve daquele ano, 78, de 90, me lembro, mas 78, e ele denunciou que a Volkswagen havia contratado 2.000 assistentes sociais, sei lá, uma quantidade de assistentes sociais para fazer um trabalho junto aos grevistas, para eles voltarem ao trabalho, portanto, furar a greve. Então aquilo caiu na nossa cabeça como uma bomba. Nós que estávamos nos insurgindo contra aquele serviço social, a serviço dos patrões, a serviço dos governos, a serviço da ordem, caiu como uma bomba. E aquele congresso foi, de uma certa forma, uma reação a essa denúncia, que era verdadeira. E no discurso que o Lula, ao assistir, os discursos nossos, naquele encerramento do Congresso, informado sobre o que houvera acontecido no curso, até a indicação do seu nome para integrar a comissão de honra, depois que destituímos a outra, no discurso dele ele dizia, entre outras coisas, que havia assistentes sociais e assistentes sociais. Os assistentes sociais que estavam do lado dos trabalhadores, ajudando e reforçando a sua luta,
e havia aqueles que estavam do lado e a serviço dos patrões. E ele via. É exatamente por entender isso que eu vejo que aqui tem esse outro lado do serviço social, que são vocês, que são aliados de primeiríssima hora dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, por tudo isso, companheiros e companheiras, eu não tinha condições de estar falando aqui sobre conjuntura, nem muito menos sobre os desafios da modernidade. Eu teria muita coisa, provavelmente, a dizer sobre isso, mas eu acho que era desperdiçar um momento mágico para mim, esse encontro nosso aqui. Tem tudo a ver, vocês resgataram a história dessa instituição. O reencontro com tantos que vivemos juntos, grande parte dessa caminhada, dessa trajetória. Eu me permiti mudar a agenda e o tema, mas não me arrependo disso, até porque eu estou numa idade que eu tenho o direito de fazer. Eu tenho o direito de fazer. Quando a gente chega a essa idade, e não me sinto velha, não pergunte minha idade, mas o que nos mantém jovens, apesar dos anos, é o sonho e a utopia que não pode morrer. E sem dúvida nenhuma, eu fui assistente social pela minha opção profissional. Segui a minha trajetória político-partidária. Eu fui a vereadora, sendo assistente social. Eu fui deputado estadual, eu fui prefeito, sou deputado federal. Tudo que eu faço, todas as minhas prioridades de atuação parlamentar, de atuação do executivo e do legislativo, tem a marca e tem o DIA da primeira opção que eu fiz profissional, que foi ser assistente social. Para concluir, eu diria isso. Talvez até como palavra final e estímulo a quem eventualmente esteja em dúvida sobre sua profissional. Se outra vez eu tivesse que escolher uma profissão, eu escolheria de novo o serviço social. Então, muito obrigada.